Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez um excelente dia. Que Deus esteja te protegendo, guardando e abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos hoje no capítulo 26. O capítulo 26, Moisés começa a trazer algumas situações e quando nós vemos no primeiro versículo, olha o que diz o primeiro versículo, estou lendo aqui na atualizada. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-las e nela habitares. Esse versículo é um versículo extremamente importante, por quê? Porque é uma confissão de fé, uma confissão de realmente crendo na promessa do Senhor. Porque Moisés está dizendo, olha, ao entrares, então tipo, olha, vocês vão entrar na terra que Deus está prometendo. Existe uma promessa e eu sei, Moisés está dizendo, eu sei que Deus vai nos dar, que Deus vai dar a vocês. Ele já sabia que ele não iria entrar, então Deus dará essa terra a vocês. Então é uma confissão de realmente crendo na promessa do Senhor, crendo na mão do Senhor sobre esse povo. E aí, a partir daí, Moisés diz: olha, e Deus, ao cumprir essas promessas, Deus, ao cumprir a palavra dele sobre as suas vidas, existem algumas coisas. Então, o texto em si, o capítulo 26 em si, ele vai tratar então muito mais da questão de Israel reconhecer o cumprimento da promessa, Israel reconhecer que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu, que Deus irá cumprir, e quando eles estiverem na terra, eles não podem esquecer que eles estão naquela terra, não foi pelo seu braço forte, não foi pelo seu grande poder, não. Foi porque Deus havia feito uma promessa e Deus cumpriu. Então, quem deu aquela terra foi Deus. Então, o povo tinha que ter essa consciência de que Deus daria a terra. E o povo, quando estivesse lá, também teria que ter a consciência que o Senhor cumpriu. Então, se o Senhor cumpriu, eu preciso agora ter um reconhecimento. E ele continua, então, trabalhando nessa questão de que, já que Deus nos deu, já que Deus tem nos abençoado, o que eu preciso fazer? Traz a ideia de consagração. Então, eu consagro aquele lugar que é do Senhor, que o Senhor me deu, eu consagro a Ele. Através das ofertas, através dos dízimos, através da adoração. Então, o texto vai dizer disso. E isso vai nos levar ao desejo de Deus que esse povo vivesse uma vida consagrada a Ele, uma vida em consagração a Ele. Para isso, era necessário então entender que Deus havia chamado esse povo para isso. Que Deus havia chamado a nação de Israel para ser uma nação consagrada a Ele, uma nação totalmente voltada para Ele, uma nação direcionada para Ele a cada dia. E nesse texto, Moisés então ensina o povo como ser esse povo consagrado, como isso pudesse ser constante. Então tá aqui, havia um local específico, iria haver um local específico para adorar ao Senhor, então através da adoração, através da entrega do dízimo, porque não era simplesmente sustentar os levitas, claro que fazia parte, mas era a ideia de reconhecimento. Então, o ato era esse, o ato era viver uma vida em santidade, era cumprir as leis do Senhor, cumprir os estatutos do Senhor, era trazer o dízimo. Então, isso eram as coisas que o povo precisava fazer diante disso. E ser consagrado ao Senhor, Deus queria que o povo entendesse, Moisés está ensinando isso, que ser consagrado a Deus é o fato de ser possuidor de Deus. Como assim? Não somos nós possuídos de Deus. Eu ia falar ser possuído por Deus, mas às vezes fica um negócio meio que estranho. Mas mesmo que fique como estranho, é algo que faz sentido. Né? Então, não é ser possuidor de Deus, não somos nós possuindo Deus, mas Deus nos possuindo, Deus tendo a nossa vida no seu altar de graça. Nós fazemos tudo aquilo que Deus deseja, tudo que está nos estatutos de Deus, por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Então, por isso que eu quis dizer de ser possuído por Deus, ser tomado por Ele, fazer tão somente por Ele, viver tão somente por Ele. Então, essa é a ideia. Ser consagrado pelo Senhor é isso, é pertencer a Ele. E se eu pertenço a Ele, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Então, não tem outra situação. E é isso que nós precisamos então pensar. O Senhor nos chamou, com certeza o Senhor tem cumprido as suas promessas, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos abençoado. E como nós retornamos isso para o Senhor? Porque às vezes, como nós vivemos no mundo e diante de muitas pessoas, e muito se fala de sorte, muito se fala que eu lutei muito para isso é do meu mérito, e será que é?
Será que aquilo que conquistamos, aquilo que temos, será que é pelo nosso esforço? Será que é sorte? Ou será que é a mão de Deus a nosso favor? Possamos pensar nisso e reconhecer que é Deus quem dá, é Deus que move, é Deus que age. E reconhecer que nós não somos nada e não temos nada se não for a presença de Deus nas nossas vidas. Abraço, meus irmãos, Deus abençoe e fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.